Todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Convido a todos a estar abrindo as vossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 13. Livro do Gênesis, capítulo de número 13, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Para nós falarmos um pouco sobre família, pegar o gancho da campanha. Gênesis capítulo de número 13. Grandioso Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, verso de número 8, Gênesis capítulo de número 13, verso de número 8, a palavra do Senhor que nos afirma assim: E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparte-te de mim. Se escolherdes a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolhereis, eu irei para a esquerda. E levantando Ló os seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Amém? Podemos tomar os vossos assentos, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar falando um pouco sobre família, a qual nós estamos nessa campanha todos os domingos. Estamos orando, estamos lutando, estamos batalhando pela nossa família. Não sabemos que não é fácil, que é difícil nós orarmos, nós buscarmos ao Senhor pelas nossas famílias, e também sabemos que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. E tem situações, tem circunstâncias da nossa família que só vai ser resolvida com jejum e com oração. Quando nós estamos de joelho, quando nós estamos buscando ao Senhor no tempo certo, Deus irá manifestar o teu poder, Deus irá manifestar a tua presença. Saibamos nós também que nada o que nós fazemos na presença de Deus é em vão. Nós estamos plantando, nós vamos colher. Amém? O texto ao qual eu peguei por base, Gênesis capítulo de número 13, a qual todos nós conhecemos de cor e salteado, vemos aqui Abraão e Ló. Abraão, tio de Ló. Ló, sobrinho de Abraão. Deus chama Abraão para uma missão. Deus tira Abraão de uma terra idólatra, de um povo idólatra, e fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação. Talvez se Deus chegasse para você e dissesse: saia daqui, vai para o outro lado do mundo, que de você eu vou fazer uma grande nação. Você pode até mesmo pensar: isso aqui é de mim, é loucura. Como que eu com 75 anos vou sair da minha parentela, da minha terra, do meu conforto, do meio dos meus amigos, e vou para um lugar que eu nem sei para onde eu estou indo, e de lá que vai sair a minha descendência, a minha parentela? Ou seja, o que Deus falou para Abraão penetrou no fundo da alma dele e criou a fé inabalável em Abraão. E quando nós lemos esse texto, nós vamos perceber que Abraão saiu da sua terra, levou a sua esposa, e junto com ela foi o seu sobrinho Ló. Deus prometeu para Abraão uma coisa: Abraão, eu vou te abençoar poderosamente, e aquele que você abençoar, eu vou abençoar, e aquele que você amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar. E Ló sabia disso. Ló também, ele não era aquele crente que andava com outro crente e não sabia que aquele crente era abençoado. É quando você andar com um crente espiritual, automaticamente você vai ser espiritual também. Se você anda com um crente que quer buscar a presença de Deus, que ora, jejua, que lê a palavra, que gosta de pregar na rua, que gosta de evangelizar, automaticamente você vai fazer as mesmas coisas que ele. Então Abraão e Ló andavam juntos, e Deus abençoou
abençoava Abraão e abençoava Ló também. Aleluia. Mas o que eu quero trazer hoje para os irmãos é sobre decisão. Aleluia, Deus. Como nós estamos falando de famílias, e família também engloba muitas coisas. Família não engloba só as nossas casas. Família também engloba ministério. Interfere na sua vida espiritual. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos perceber que a nossa família é o bem mais precioso que nós temos aqui na terra. Pois quando o inimigo ele consegue desmantelar uma família, ele desmantela todo mundo. Quando você conversa com uma pessoa aí fora, que ele está nas drogas, ele está na prostituição, ele está preso, ele vai dizer que o pai saiu de casa, ou que o pai não criou ele por alguma circunstância que aconteceu no meio da família dele, ele se tornou aquela pessoa. Ou seja, quando a família é desestruturada, o inimigo trabalha. E tem decisão que nós tomamos na nossa vida, que ela vai causar não efeito apenas em nós, vai causar efeito também naqueles que nos servem, aqueles que moram em nosso lar, aqueles que estão ao nosso derredor. Dependendo da decisão que nós cometemos, o mal ele pode entrar dentro da nossa casa e fazer arruaça. Desde o princípio, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber quando Adão e Eva, Deus faz o homem, depois faz a mulher. Deus dá uma ordem para o homem: não coma daquela árvore. Mas o homem desobedeceu, ou seja, ele tomou uma decisão de comer aquela árvore. E ao comer daquela árvore, o pecado entrou no mundo. O pecado tomou conta. E dentro da casa dele, o próprio filho matou o irmão. Por uma decisão mal tomada. Mas também tem aquela decisão que nós tomamos, que é a decisão certa, como foi pregado aqui no domingo. Noé decidiu obedecer a Deus. Noé decidiu construir aquela arca. E Deus preservou a sua família. Tudo na nossa vida está em torno de uma decisão. Qual decisão nós temos tomado? Você toma decisão precipitadamente? Você não pensa para tomar uma decisão? É como uma frase que é sempre dita: não decida quando estiver com raiva, e não prometa quando estiver alegre. Porque quando a pessoa está com raiva, ela começa a tomar decisões precipitadas. Ela não pensa, ela não raciocina, ela não vê que aquela decisão que ela vai tomar vai ocasionar em alguma. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus, ele vai lá dizer em Lucas capítulo número 6, sobre aquelas duas casas. Uma que foi fincada na rocha, e a outra que foi fincada na areia. O que Jesus está querendo dizer é da pessoa que ele sabe tomar decisões certas. Aquela pessoa que ele sabe aonde ele está armando a sua tenda, na onde ele está pisando, na onde ele está andando, com quem que ele está conversando, decisões que ele está tomando. Porque tem decisão que vai interferir direto nas nossas vidas. E quando nós observamos esse texto, quando Ló, ele está caminhando com Abraão. Abraão está caminhando, e a Bíblia vai nos dizer que Ló e Abraão eram homens ricos, homens grandes, homens poderosos na terra. Então houve uma contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. Então Abraão chega para Ló e diz: os nossos pastores, parafraseando o texto, os nossos pastores estão brigando, estão em contendas. Que não haja contenda entre mim e não haja contenda entre ti.
Então Abraão fala para Ló assim: aparta-se de mim. Mas Ló também tinha a opção de ficar. A opção de apaziguar aquilo e dizer para Abraão: não tem isso, eu vou ficar com o Senhor, eu vou caminhar com o Senhor, tudo que é Deus será seu, se o Senhor for abençoado, eu também vou ser abençoado. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Abraão, ele simboliza o próprio Deus nas nossas vidas. Pois o próprio Deus, ele nos dá a opção de escolha. Pois Abraão olha para Ló e diz assim: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, dependendo da situação que nós tomarmos na nossa vida, Deus vai estar o oposto de nós. Dependendo da ação mal tomada nas nossas vidas, decisões mal tomadas nas nossas vidas, Deus vai estar o oposto de nós. Mas o que me chama a atenção também, o que motivou Ló a escolher, a se apartar de Abraão? O primeiro ponto que ocasionou nessa escolha foi a ambição. Ló, ele se tornou um homem ambicioso. Ló, ele pensou que ele era grande demais. Ele tinha terras, ele tinha gado, ele tinha escravos, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. E talvez ele pensou: eu não preciso mais de Abraão do meu lado. Ló declarou independência de Abraão. Ele se achou grande demais. Ele se achou que podia fazer tudo. E quantos de nós não somos assim? Quando nós se achamos grande demais, quando nós pensamos que nós sabemos mais do que o outro, porque você lê um livro a mais do que o outro, porque você fala melhor do que o outro, porque você prega melhor do que o outro, louva melhor do que o outro, você já se torna grande. Você se torna uma pessoa ambiciosa. E foi isso que aconteceu com Ló. Ló se sentiu grande demais. Aleluia, Jesus. A ambição tomou conta do coração de Ló e ele disse: eu não preciso mais de Abraão. Tem muitos que dizem: eu não preciso mais de Deus. Deus não interfere mais na minha vida. As decisões quem toma sou eu. É que nem minha avó falava para nós quando nós éramos pequenos: vocês endurecem o pescoço, já quer se mandar. Ló queria mandar na vida dele. Ló se apartou de Abraão, pois foi egoísta. O egoísmo de Ló gerou a sua queda. Ló não pensou em Abraão. Não pensou em tudo aquilo que Abraão fez por ele. Tudo que Abraão propôs para ele, na hora da escolha, ele esqueceu de Abraão. E tem decisões que nós tomamos nas nossas vidas que nós não pedimos um conselho para ninguém. Não chegamos na nossa família, conversamos, sentamos, falamos. Algum projeto, algum sonho, algum propósito ao qual você quer entrar, você não senta e não fala, porque você é egoísta. Você pensa que a sua palavra é majoritária, porque você se acha grande demais. E a opinião dos outros para você já não serve mais para nada. Ló se tornou essa pessoa. E Abraão fala para ele: escolha um lugar, pode ir. E a Bíblia vai nos dizer que ele olhou para as campinas do Jordão.
Outras traduções vai dizer, e Ló olhou demoradamente, ou seja, a decisão que ele tomou não foi uma decisão imediata. Ló ele tomou uma decisão precipitada, ou seja, ele raciocinou, ele pensou, ele analisou e depois ele decidiu tomar aquela decisão. Ló ele queria os benefícios mais rápidos possíveis. Ele olhou para a campina e disse: ela é verde, ela tem mato, ela tem água, o ar lá é mais fresco, o ar lá é mais bonito, eu vou ir para lá. Santo Deus, aleluia. Mas eu estudando essa palavra, eu comecei a meditar, a olhar, a falar com Deus, a perguntar para Deus, a estudar mais, a ver mais as palavras. E a decisão que Ló tomou foi uma decisão tão precipitada que o lugar que ele foi, a Bíblia traduz como campina, mas essa palavra significa círculo. Ou seja, a decisão que Ló tomou foi a decisão dele andar em círculo. Aquilo que ele olhou, pensou que ele ia progredir, foi a escolha que fez ele andar em círculo. Ló, ele foi andar para não sair do lugar. Tem decisões que nós tomamos na nossa vida e que nós vamos andar em círculo, nós nunca vamos avançar. Passa ano, entra ano, sai ano, você é a mesma pessoa, a mesma coisa, não avança, porque você está andando em círculo. Maravilhoso Deus, aleluia, Jesus. Uma decisão que você tomou lá atrás está fazendo você patinar no óleo. Você não está saindo mais do lugar. Maravilhoso Deus. E a pessoa se sente tão grande que ela não reconhece isso. A vida dela está indo de mal a pior, mas ela ainda fica ali, batendo, dando murro em ponta de faca. Ou seja, ela se sente grande. Ela se tornou egoísta e preferiu andar em círculo. Mas outra pergunta que eu fiz por texto: o que motiva as pessoas a tomar decisões? Aleluia, Deus. E eu meditando, pensando, até perguntei para minha esposa: o que motiva as pessoas a tomar decisões? A primeira palavra que ela disse para mim: outras pessoas. Talvez a pessoa ela não tenha coragem de tomar decisão, e ela vai atrás de outra pessoa para aquela pessoa fortalecer a opinião dela. E nós temos um bom exemplo na Bíblia sobre isso. Nem tudo que o povo aprova, Deus está aprovando. Lá em 2 Samuel capítulo número 6, Davi se torna rei de Israel. No capítulo 5, Davi se torna rei. Capítulo de número 6, Davi vira para o povo e diz: eu vou buscar a arca. Aleluia, Deus. Eu quero buscar a presença de Deus e trazê-la para o meio de Israel. Saul não foi buscar a arca. E vai dizer que o povo aprovou aquilo ali. O povo deu glória, o povo se alegrou, a decisão boa. Buscar a arca, buscar a presença de Deus. Mas o erro que Davi cometeu foi não consultar a Deus. A decisão pode ser uma das melhores para você, mas se você não consultar a Deus, vai acabar em tragédia. E Davi seguiu com aquele plano, com aquele percurso dele. E nós já lemos essa passagem, nós vamos observar que teve uma tragédia. Mas o que me chama a atenção também é no versículo 4, que quando nós não pedimos
a orientação de Deus, é como se nós tomássemos o lugar de Deus. Pois no versículo 4 fala assim: e Aiô ia guiando a arca. Aleluia, Deus. Ou seja, o homem tomou o lugar de Deus. O homem queria guiar a presença de Deus. O homem queria ditar aonde Deus tinha que ir, aonde Deus tinha que parar. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que os bois se trepidaram, e Uzá foi colocar a mão, e o anjo veio e o matou. Deus fiel. Aleluia, Deus. Nem toda decisão que nós tomamos para nós é boa, mas para Deus não é boa. Eu creio, Deus. Aleluia. Ló foi uma prova disso. Ló foi o crente que anda por vista e não por fé. Ló estava com os olhos tapados. Pai, em nome de Jesus. Ló era um homem que queria benefícios rápidos. E nós sabemos que com Deus não é assim. Direciona, meu Deus, meu Senhor da glória. Nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Até para Deus trabalhar na nossa vida é uma decisão. Você tem que decidir se você quer ser lapidado, se você quer ser moldado, se você quer ser usado por Deus. É uma decisão que você toma. Até para você aceitar ao Senhor Jesus Cristo, você tomou uma decisão de vir na frente, erguer a sua mão, confessar o nome dele. Isso foi uma decisão que você tomou. Glória a Jesus. E como nós estamos falando de família, Josué capítulo 24, Josué está falando sobre uma decisão. Josué prega para o povo, fala dos milagres que Deus fez no meio do povo, e diz: se vocês quiserem servir a outros deuses, pode servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele estava decidindo que ele e a casa dele iria servir ao Senhor. Decisão. Tudo da nossa vida gira em torno de uma decisão. Amado Deus, aleluia, Jesus. Jesus nos ensinou que até para escolher os discípulos, ele foi orar a noite inteira. É, Deus. Jesus orou a noite inteira, o Deus Todo-Poderoso nos ensinando que decisão, que escolha tem que ser baseada em Deus, oração. agradeço, Senhor, pelo teu exemplo. Aleluia, Deus. A oração Agradeço por nos instruir, Deus. que surte o efeito. És fiel, aleluia. Foi isso que Ló não fez. E essa história Fiel, Senhor. trouxe tragédia para a vida de Ló. Outra passagem a qual eu quero enfatizar com os irmãos. Aleluia, Jesus. Tem muitas passagens na Bíblia que nós podemos falar sobre decisão, sobre família, sobre muitas coisas a qual afeta o nosso âmbito familiar. Outra passagem bíblica, lá em 2º livro dos Reis, capítulo número 5, Aleluia, Jesus. quando Naamã estava com lepra, ele foi até o profeta Eliseu, e Eliseu, que era discípulo de Elias, o sucessor de Elias, e Eliseu também tinha um suposto sucessor, que era Geazi. Então Naamã vai até ali e pergunta, fala para ele que queria ser curado. Então o profeta nem sai para fora e fala: dá 7 mergulhos lá no Jordão que vai estar tudo certo, você vai estar curado. Mas aquele homem trouxe muitas coisas, dinheiro, roupas, joias, tudo aquilo a qual o ser humano almeja aqui na terra. E Geazi olhou para aquilo, creio eu, e pensou: o meu Senhor não vai querer tudo isso? Mandou ele embora novamente. Mas eu não. Eu vou ir atrás
e vou pegar isso para mim. Ou seja, a decisão que Geazi tomou, o pecado que ele cometeu, lhe gerou uma tragédia no meio da sua família. Porque Eliseu pergunta: onde você estava? Ele mente para Eliseu. Mas Deus já tinha falado para Eliseu aonde Geazi já tinha ido. E o profeta vira para ele e fala assim: a partir de hoje você vai ficar leproso e toda a sua descendência para sempre. Uma decisão que ele tomou. Geazi não estava de olho na capa de Eliseu. Geazi estava de olho no benefício que a capa lhe traria. Ele não entendeu o que o profeta fez, porque ele nunca se converteu. Geazi viu milagres, viu operação de maravilhas, mas ele decidiu trancar o seu coração, endurecer o seu coração. Ele não permitiu que Deus trabalhasse no coração dele, igual foi o caso de Judas. Viu milagres, viu tudo que o ser humano queria ver nos dias de hoje, mas milagre não converte ninguém. Judas também preferiu trancar o seu coração. Então são decisões que nós tomamos que vão interferir nas nossas vidas. Você que quer construir uma família, saiba tomar decisões. E nós que já temos uma família também temos que saber tomar decisões. Porque decisões vão interferir não só nas nossas vidas, mas também na vida daqueles que nos cercam. E vai atrapalhar o avanço da nossa casa, vai atrapalhar o avanço do nosso ministério. E que nós venhamos no dia de hoje pedir sabedoria, pois Tiago ele fala que se nós tivermos falta de sabedoria, que nós venhamos pedir para Deus. Porque tem pessoas que pensam que sabedoria está atrelada ao conhecimento, e não. Tem pessoas que conhecem muito e não sabem escolher. E tem pessoas que não sabem ler e têm sabedoria. É só você sentar com um idoso que já viveu essa vida. Se você conversar com ele, ele vai contar tantas coisas que você vai sair dali edificado com tantas histórias que ele vai contar para você. Mas se você sentar com um poliglota, um professor, ele vai começar a falar coisas que você vai falar: não adiantou de nada para mim. Ou seja, conhecimento e sabedoria são coisas distintas. Amém? Que hoje nós venhamos sair e pedir para Deus, nos ajuda a escolher. Entrega a sua decisão na mão de Deus, o seu projeto, o seu sonho. Talvez o seu sonho não é para hoje, é para amanhã, mas você quer realizar hoje. Mas se você se meter e querer atravessar isso, você vai pagar as consequências em nome do Senhor Jesus. Saiba escolher. Não seja como Ló, que foi guiado pela vista, que foi egoísta e que não pensou em Abraão. Que nós venhamos pensar naqueles que estão ao nosso derredor, naqueles a qual precisam da nossa ajuda, precisam do nosso auxílio. E quando eu e você vamos tomar uma decisão, vamos sentar, vamos raciocinar, vamos meditar, repensar de novo, repensar e entregar na mão de Deus, que no tempo certo Deus vai nos dar a devida sabedoria e nós vamos saber escolher em nome do Senhor Jesus. Que você possa ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus e saiba escolher. Decisão, ela pode interferir na sua vida. Amém? Que você possa aplaudir o nome do Senhor.